Treino full body com restrição de fluxo de sangue, o peso corporal e uma band. Mas no método de restrição de fluxo de sangue, a carga não é tão importante, então vocês podem usar uma band mais fininha, com menos intensidade para realizar o esforço. Então eu vou fazer uma sequência de exercícios full body, corpo todo. Para isso, eu vou realizar 4 exercícios apenas. Primeiro exercício, flexão de braço. Vou fazer com o punho cerrado, aproximo o peito do chão. Vou buscar sempre o quê? Maior amplitude possível. A faixa de restrição de fluxo vai me auxiliar no aumento do esforço, da percepção do esforço e para que eu chegue na fadiga mais rapidamente. Flexão de braço é um exercício que a maioria das pessoas conhece, mas o grau de dificuldade é grande. Mais da metade da população não consegue fazer uma flexão de braço tradicional. Então, a gente tem uma didática, um step by step para começar a fazer flexão, tá? Então, primeiro, ó, posiciona o joelho, joelhos posicionados. Você vai usar apenas uma parte do corpo para fazer. Flexiona. Pode ser um movimento mais curtinho, sem problema, para sentir o movimento, as forças nos músculos peitorais, deltoides e tríceps. A partir do momento que você vai ganhando mais confiança, vai descendo e aumentando a amplitude. Com o passar do tempo, esse exercício vai ficando mais fácil. E você vai fazer sem a utilização dos joelhos. Quantidade de séries para iniciantes, intermediários e avançados. O iniciante pode começar com 1 até 2 séries entre 15 a 20 repetições. Indivíduos mais treinados, em nível mais intermediário, podem fazer de 3 até 4 séries, de 15 até 30 repetições. O intermediário já consegue tolerar mais fadiga. E para quem já é bem avançado, de 5 até 6 séries por exercício, de 15 até 30 repetições, sempre tentando chegar próximo da falha muscular. Agora a gente vai fazer a remada. Então o ideal seria você fazer uma remada, apenas o movimento, como se estivesse remando num barco mesmo, para você sentir como que esse movimento é realizado. A sensação do braço passando ao lado do corpo, junto com o movimento do punho que vai fazer a supinação, tá? Então é importante sentir ele indo lá para frente, trazer o cotovelo próximo ao lado do corpo e fazê-lo ultrapassar a linha do corpo e ir até lá atrás. Pisei na band, aqui é onde ela vai começar a me oferecer tensão. Então, eu vou fazer um leve, meio agachamento, meia flexão de joelho, vou projetar o tronco à frente para segurar a faixa. Vou procurar segurar a faixa na frente da canela, com o braço estendido e ela já oferecendo alguma tensão, uma pequena tensão. Posiciono o tronco de forma correta, com ele reto, estufo o peito e faço o movimento de extensão do ombro. Tento corrigir o movimento durante toda a trajetória do braço, da articulação do ombro, sempre tentando manter a amplitude máxima, fazendo com que o meu cotovelo aponte para cima no final do movimento. Cheguei próximo da fadiga, acabou. Esse é um exercício que ele solicita bastante com a faixa, porque você tem que segurar o corpo, além de fazer o equilíbrio, contraindo os glúteos e os músculos posteriores da coxa, coordenar toda a tensão elástica com o movimento de flexão do cotovelo e extensão do ombro para trabalhar as costas. Para iniciante, intermediário e avançado, eu já indiquei o número de séries, número de repetições no começo do vídeo. Agora eu farei exercícios para a parte inferior do corpo. Lembrando que se você é mulher, quer enfatizar os membros inferiores, você vai começar pelos exercícios da parte inferior no começo do treino e terminar com os exercícios da parte superior. Primeiro exercício, o afundo, para trabalhar quadríceps e glúteos. Então vai dar um passo à frente, fazendo um ângulo confortável, não precisa abrir muito para ficar desconfortável, mas esse ângulo tem que ser confortável. A descida você vai se realizar não indo nem muito para frente, nem muito para trás, exatamente numa linha reta. Então ponta dos pés para frente, numa linha reta eu desço e subo. Se eu estou aprendendo o movimento, eu posso fazer ele mais curto, tá? Menos amplitude. Vou ganhando condição física com o tempo, faço mais amplitude. Aí o parâmetro é o joelho de trás
quase toca o chão. Posso, no primeiro momento, posicionar as mãos na coxa para melhorar meu equilíbrio. Vou fazendo até próximo à falha muscular. Perna direita já foi, agora eu vou fazer a perna esquerda e agora eu vou me posicionar de lado para mostrar para vocês nesta posição. Passo à frente, ângulo confortável, ponta dos pés para frente, desceu, subiu. Pessoal, o afundo é um exercício que ele não é apenas para a perna da frente. A perna de apoio de trás, ela também auxilia na realização do movimento. Como ela já está cansada do outro, eu vou acabar realizando menos repetições com a perna esquerda na frente. Orientação sobre o afundo. Para você que já acostumou com o movimento e está em fase inicial, o ideal é a perna direita primeiro, descansa lá uns 20, 30 segundos para depois fazer a perna esquerda. Por quê? O nível de fadiga da perna que auxilia, que está atrás, é grande. Então, se você não aguenta muita acidose metabólica, muita fadiga, o ideal é que dê um descanso de uma perna para a outra. Agora, para você que já está mais treinado, acostumado a fazer esse tipo de exercício, aguenta bastante acidose, o ideal é fazer a perna direita, logo na sequência já fazer a perna esquerda. Tempo de descanso ideal entre cada série. Se você é uma pessoa extremamente destreinada, você pode ter o que a gente chama de pausa sugestiva, que é você descansar o quanto você acha necessário. Agora, se você é uma pessoa mais treinada e realmente quer trabalhar a sua condição cardiovascular, sua acidose e fadiga, o ideal é que descanse entre 30 segundos e no máximo 1 minuto. Próximo exercício, um dos exercícios mais difíceis de se ensinar na sala de musculação, que é o stiff, músculo posterior e glúteos. O passo a passo para se ensinar esse exercício é assim. O primeiro, você pode começar fazendo um bom dia com as mãos à frente do tronco. Tronco ereto, vai descer com o tronco reto, olhando para frente e voltando à posição inicial. Aqui você já está acostumando o corpo a realizar esse tipo de flexão do tronco. Então, olha para frente, joelho semiflexionado e sobe. Agora de lado. Joelho semiflexionado, projeta o tronco à frente, vai o máximo que consegue e sobe. Esse exercício sem peso, ele já tem um grau de intensidade bem interessante para a musculatura posterior. Então, para quem não é treinado, pode fazer séries de 15 a 30 apenas desse bom dia, que é esse exercício adaptado antes de ir para o stiff. O stiff, para quem já é mais treinado, pode usar o elástico como sobrecarga. Então vamos pisar no elástico, distância dos pés mais ou menos na distância dos ombros. Vamos fazer uma tensão segurando a borracha à frente do tronco, do tornozelo, da canela aqui, tronco reto e extensão do quadril. Flexão, desce, extensão. Lembrando que aqui em cima é onde tem mais tensão por conta do tipo de resistência que é a resistência elástica. Ela é variável. Estende e volta. Estende e volta. O ideal é sempre tentar descer ao máximo, sentindo a amplitude, os músculos posteriores alongando e subindo lentamente. Se você sobe tudo, aqui em cima você perde muita tensão muscular. Então o ideal é alonga bem, sobe quase tudo e já desce, mantendo uma tensão constante. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta de treinamento full body associada à restrição de fluxo de sangue e ao elástico. Vocês vão sentir realmente uma fadiga totalmente diferente de qualquer treino que vocês já fizeram, um inchaço muscular, que é o pump muscular, bem interessante no corpo todo. Deixa o like, se inscreve no canal e continue assistindo.